Eu sou a Ana, né? Muitos me conhecem como Ana Coteban. Vamos falar um pouco da minha infância. Do meu pai eu sei pouco, quase nada. Não tenho registro dele, nem de memória, nem foto, nada. E minha mãe é uma mulher negra da Bahia, mãe solteira, retirante, empregada doméstica, que, enfim, criou 3 filhos com muita luta, né, cometendo os erros e acertos dela. E, enfim, minha mãe foi minha primeira referência de mulher, de família. Minha mãe, durante muito tempo, foi minha referência de divindade, até eu diria. Meus avós foram muito importantes na nossa formação. Minha avó, meu avô, né, que assumiram um pouco esse lugar de família quando minha mãe veio para São Paulo trabalhar e, enfim, né, tentar se organizar, se estabilizar na vida para trazer os filhos, né? Então, nós somos da Bahia. Minha avó deixou a gente, minha mãe deixou a gente com os meus avós. Então, durante alguns anos da minha infância, eu vivi na Bahia, num paraíso, num sítiozinho muito simples, enfim, com poucos recursos, mas meus avós faziam agricultura com uma família muito grande, de tios, de primos, enfim, vizinhos que a gente convivia e andava quilômetros para ir para a escola. Enfim, foi uma infância muito... eu tenho ótimas lembranças da minha infância, assim, foi o que me estruturou antes de vir para São Paulo, né, para morar com a minha mãe. E aí a vida ganhou uma outra, enfim, uma outra orientação, mas sobre os meus pais é um pouco isso, assim, que eu tenho para dizer. Eu já comecei a ir para a escola na Bahia, né? A gente vivia em Santo Amaro da Purificação, um municípiozinho que todo mundo diz que é a terra do Caetano, mas não é, é a minha terra. E foi uma infância muito agradável e eu tenho ótimas lembranças dos meus primeiros anos de escola. Eu tive algumas professoras que me acolheram bastante, né, que me receberam, enfim, não sei, talvez por ser na Bahia eu não que na Bahia não exista racismo, existe muito, mas eu talvez tivesse muitas crianças negras, então eu não tive chance de descobrir isso tão logo, assim. Porque a gente descobre mais isso no contraste, né? Porque a identidade é um exercício de contraste, né? É na diferença com o outro que você entende, como o outro te vê, né? Como você passa a ser nomeado. E aí, quando eu vim para São Paulo, isso começou a fazer muita diferença. Enfim, a gente tinha sotaque, né? Além de ser negra, né? Menina, a gente tinha sotaque. A gente era daquelas meninas que o pai nunca ia na reunião de pais, né? Lá tinha minha avó e meu avô, então eles cobriam um pouco esse lugar. Eu não me lembro muito dessas dores. Mas quando eu fiquei maior, quando eu vim para cá com 9 anos de idade, é que eu comecei a registrar um pouco, esses preconceitos ficaram mais nítidos para mim. Então, em relação ao nosso sotaque, a maneira, inclusive, não é só o sotaque em si, mas a maneira como a gente se relacionava com a própria língua. Porque baiano, antigamente, antes da Globo ser monopólio no território nacional, da maneira que é hoje, antes de todo mundo falar igual o Jornal Nacional fala, a gente soletrava diferente. A gente não soletrava igual se soletra em São Paulo. Eu aprendi a soletrar na Bahia. Quando eu vim para São Paulo, me diziam que o jeito que eu soletrava estava errado, era ridículo e as pessoas riam. Então, tudo isso interfere um pouco na nossa forma de se relacionar com a escola e com o próprio conhecimento, né? Então, eu observo muito na minha trajetória, na trajetória da minha irmã, maneiras muito diferentes de lidar com isso. Então, eu mergulhei mesmo, assim, eu gostava de estudar e eu acreditei que estudar ia me dar caminhos novos, né? Que se eu não estudasse, eu não teria. E minha mãe insistia muito nessa valorização com a gente. Minha mãe é uma pessoa que não teve oportunidade dessa educação formal escolar. Mas ela sempre valorizou muito isso, até por não ter tido acesso e por saber, né?
as dificuldades, as consequências que isso geraram para ela em termos de dificuldade de sustentar os filhos, enfim, de profissão e tudo mais. Minha mãe é diarista, durante muito tempo, enfim, foi empregada doméstica na casa dos outros, hoje continua trabalhando, né? Menos, mas esse sempre foi o fazer dela. E ela sempre me disse, né? Estuda, né? Porque senão você vai ser doméstica como eu. E eu não queria ser doméstica porque eu detesto trabalho doméstico. Entendeu? Entre outras coisas, eu detesto trabalho doméstico. Eu estou fazendo um exercício de começar a olhar isso numa outra perspectiva agora, né? Que eu já sou adulta e tal, mas eu nunca tive afinidade com isso. Então não é natural das meninas amarem o trabalho doméstico, ao contrário do que algumas pessoas acham. E a minha irmã não, a minha irmã já foi uma outra maneira. A minha irmã já reagiu à escola de uma maneira mais... ela rompeu um pouco, né, com a afinidade dela. Ela não conseguiu estabelecer essa afinidade com o conhecimento naquele momento, porque eram muitos conflitos, né? Eram muitos conflitos. A gente, meninas, negras, nordestinas. Minha irmã era do tipo que batia nos moleques na escola. Eu era do tipo que enfiava a cara no livro. Então, cada um reage de um jeito. Eu lidei dessa maneira. Eu enfiava a cara no livro, fazia de conta que não estava ouvindo as piadinhas. Minha irmã xingava, batia, né? E não se concentrava muito para estudar. E eu vejo que essas questões todas o silêncio da escola em relação a todas essas questões, a negligência da escola em relação a todas essas questões, o fato de a gente não ter tido um professor, uma professora que olhou para isso e disse, olha, acho que é importante falar desse assunto porque tem gente que precisa ouvir sobre isso, fez com que cada um lidasse à sua maneira. E é assim um pouco, né? É um processo que, quando a gente não dá conta no currículo, na escola, de questões de identidade, as pessoas ficam à própria sorte, as crianças ficam à própria sorte. E foi um pouco assim com a gente. Da minha maneira, eu resolvi estudar e tentar responder as coisas de outro jeito, né? Tentando me fortalecer, porque eu era a menininha primeira da classe, a inteligente, a que estudava. Então, era uma forma de me blindar, de ser importante, de ter um lugar, de ter uma visibilidade. Eu tinha visibilidade assim. Né? Então, enfim, não que eu não tenha... Eu tenho habilidades intelectuais e blá, 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 não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente reage de maneiras diferentes. E emocionalmente, para mim, me fortaleceu encontrar esse lugar de afinidade com a escola, com o conteúdo escolar, né? Com o conhecimento formal. Minha irmã já não lidou assim. Então, nós somos na mesma família, faixa etária muito parecida, e, no entanto, minha irmã agora, né, minha irmã é 2 anos mais velha que eu, então agora, depois de muito tempo, ela descobriu que ela gosta de estudar, ao contrário do que a escola convenceu de que ela não gostava. Então, ela buscou uma outra forma de lidar com a vida, ela se tornou mãe cedo, ao contrário de mim, que fui fazer graduação, mestrado e pesquisar a África e pesquisar dança e estou até hoje pesquisando e ainda não tive tempo para ter filho. Então são encaminhamentos diferentes, né, que a gente dá em função dessa maneira como a gente lida com essa experiência da escola nos primeiros anos. Então eu penso que isso gerou coisas muito diferentes e de alguma maneira eu acredito que isso me tornou professora. Eu sou educadora, né? Eu fiz graduação em Ciências Sociais, fiz meu mestrado em Sociologia. Enfim, eu fiz licenciatura, mas eu não estudei educação propriamente. Mas eu sempre gostei muito dessa coisa de partilhar o que se sabe. Eu sempre gostei muito de aprender junto, de estudar com alguém, de contar para alguém uma coisa que eu sabia, de ajudar alguém a entender alguma coisa, ajudar os colegas a entender algum exercício na escola. E com o tempo eu fui, talvez por essa valorização da escola que minha mãe imprimiu em mim, com o tempo eu fui descobrindo mesmo que a escola podia transformar, né, a nossa trajetória.
de vida, né? Que para pessoas que vêm de um lugar com poucas opções, a escola pode ser um lugar de salvação ou de desgraça, né? Depende de como a gente conseguir. Se a gente conseguir sobreviver na escola, se você conseguir sobreviver a ela pode te abrir caminhos novos, assim, né? A partir dos quais você pode reelaborar a sua vida. Então, eu acho isso muito importante, né? Porque a escola te dá instrumentos, ela pode te dar instrumentos para se organizar, para construir, para fazer escolhas, né? A gente que vem de lugares com pouca alternativa, durante muito tempo a escola foi um lugar a partir do qual a gente conseguia construir alternativas. Então, eu acho que ainda é. Eu ainda acredito e eu acredito muito na educação. Começo a pensar começo a pensar na educação de outra forma. Mas a instituição escola, o espaço escola, enquanto espaço de relação, de conhecimento, de conflito, de convivência com a diferença, ainda é um espaço privilegiado, assim, para a construção do ser humano mesmo, né? Se a gente de verdade acredita em alterar um pouco, né, coisas na sociedade, de mudar o rumo das coisas ou de construir outros caminhos, a escola é um lugar privilegiado para isso. Então, definitivamente, é um lugar, uma experiência da qual não se pode abrir mão, porque a gente passa muito tempo lá, né? Porque as crianças passam muito tempo lá, porque as crianças aprendem a ver a vida a partir da escola, elas né, têm as primeiras experiências de socialização na escola, pelo menos aqui no Ocidente é assim. Né? Eu começo a olhar outras formas de escola fora do Ocidente, né? Porque a África me interessa muito, então eu começo a olhar outras maneiras de educar. Mas, de qualquer maneira, a educação é parte essencial da vida, não tem como a gente abrir mão disso. Em relação à questão étnico-racial na escola, eu não tenho nenhuma memória positiva. Não me lembro de uma aula que falasse de negro fora da perspectiva da escravidão. Não me lembro de... Eu lembro de uma professora negra na primeira infância, quando eu estava na Bahia, a professora Norma. Acho que por isso, naquela época, eu tenho melhores memórias, né? E eu tenho boas memórias da escola na Bahia, com a professora Norma, que era uma professora negra. Depois disso, eu não tive mais professores negros até chegar na universidade. E na universidade, eu tive um professor negro de uma disciplina optativa, porque eu quis, fui lá e fiz a matéria daquele professor. E depois só fui ter no mestrado. E é muito sério, assim, o fato de a gente passar pela toda a nossa vida escolar, tendo uma parte da história da humanidade, não é uma parte da minha história, uma parte importante da história da humanidade, absolutamente silenciada, negligenciada, contada de maneira distorcida e totalmente limitada, reduzida, é um negócio muito sério. A escola ainda tem muito a fazer em relação a isso. Nós não conseguimos, não demos conta, e eu acho que poucas pessoas ainda hoje conseguem dimensionar a gravidade disso. Porque a escola é um espaço onde você vai descobrindo e construindo a sua identidade como pessoa, a sua relação com os outros. E o fato de você não ser representado é uma coisa que gera consequências absolutamente sérias nesse processo de construção. Esse processo de construção ele se dá com uma lacuna que é bastante grave, que pode gerar consequências destruidoras para o resto de nossas vidas. Então, para mim, isso passou como uma lacuna ao longo de toda a minha trajetória escolar. Isso me fez muita falta. Isso me fez muita falta. Não ter lido nunca uma história com personagens negros, nunca ter ouvido falar
a sério sobre a história da África, porque a história da escravidão não é a história da África, é importante dizer isso, né? A história da escravidão é a história dos brancos no processo de colonização, né? Em relação ao continente africano, não é a história da África. E mesmo durante esse processo de escravização que a gente teve de séculos aqui no Brasil, muitas coisas importantes foram feitas em termos de resistência, em termos de produção de conhecimento, de profissões, por esses africanos que para cá foram trazidos. Então, tudo isso é silenciado. Então, isso para mim passou como uma lacuna. Quando eu cheguei na universidade, mas eu me lembro dos registros de discriminação, de ser chamada de macaca, me lembro de me achar feia. Me lembro disso. Me lembro de me achar feia. E me lembro de algumas experiências de violência em relação a isso, de estar passando e alguns garotos gritando, fazendo, né, aqueles xingamentos opressores. E aí você, depois que você cresce, né, que você avalia a dimensão daquela violência que você sofreu, que parece cotidiana, você vai para casa e vida que segue, ninguém liga, e não é importante porque isso é brincadeira de criança, e nenhum adulto dá a devida atenção que deveria dar para aquilo, aquilo não é reconhecido como uma violência, nenhum educador entende aquilo como pauta importante para o currículo, e você se resolva. Se você sobreviver emocionalmente, sorte a sua. Se não, lide com isso. E depois, quando eu cheguei na universidade, eu estudei na Unesp, uma universidade estadual, extremamente elitista. Eu entrei na universidade em 2001. A universidade não tinha, a Unesp não tinha política de cotas. Eu fui, no mestrado também, eu fui fazer mestrado na Federal de São Carlos, não tinha política de cotas, eu não me beneficiei de política de cotas. Mas quando eu cheguei na universidade, eu vivi um processo que para mim é muito marcante. E eu demorei alguns anos para conseguir falar sobre isso sem chorar. Hoje eu acho que eu já consigo. Foi um processo de adoecimento emocional mesmo, em função de alguma coisa que eu, com o tempo, fui dando o nome de sensação de deslocamento. Eu só conseguia dizer isso para as minhas amigas. Mas por que você chora tanto? Mas o que você tem? Por que você está com essa cara? Mas por que você vive raivosa? Mas você parece que tem raiva de todo mundo. Tinha um colega que falava que ele tinha medo que eu mordesse, porque eu só faltava espumar, que parecia que eu tinha ódio de todo mundo. E eu tinha ódio de todo mundo, de absolutamente todo mundo. Eu tinha raiva de absolutamente todo mundo mesmo, porque eu estava num contexto de extrema desigualdade, de extrema exclusão, e eu identificava exatamente isso. Onde estavam as pessoas negras como eu? Na minha sala de aula elas não estavam. Eu não tinha professores negros. E mais do que isso, o meu currículo era extremamente racista. Eu estudei numa universidade que era totalmente baseada nos clássicos, nos chamados clássicos, autores clássicos, homens brancos europeus. Isso eram os clássicos da sociologia e ainda são, né? Homens brancos de países europeus, mais especificamente França e Alemanha. E mais do que isso, né, mais do que não conhecer outras formas de entender o mundo que estão em outros lugares, que não na Europa, a forma como esse conhecimento é apresentado, ele é muito violento, né? Eu me lembro de chorar lendo a ideologia alemã, que eu estava extremamente fascinada com Karl Marx naquela época, assim, achando que ele ajudava a explicar o mundo, e ajuda, né? Ajuda. Mas eu realmente, assim, aquilo para mim, né, sendo uma menina de periferia, uma menina negra, aquilo para mim era, né, um sopro revolucionário, de transformação e tudo mais. Então aquilo me inspirava. Mas quando eu li ele falando sobre África, que a África era descrevendo a África como um continente perdido, de atraso, e que o capitalismo traria desenvolvimento, não, aquilo realmente... Eu não sabia nada sobre a África naquele momento, hein? Mas aquilo me causou um profundo incômodo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. E eu não precisava de mais alguém para me falar isso. A sociedade inteira já me falava, né? A televisão já me falava, a minha vida escolar inteira me disseram isso.
E eu não precisava ouvir aquilo, né, ler aquilo de alguém que era considerado uma referência na construção do processo de conhecimento na área na qual eu estava me formando. Então, aquilo foi me causando um profundo incômodo, uma sensação de deslocamento profunda, que não era só do espaço à minha volta, né, meus colegas brancos de classe média, filhos de juízes, economistas, professores universitários, né? Porque mesmo no curso de Ciências Sociais, que é um curso menos elitista, a Unesp ainda é uma universidade extremamente elitista. E naquela época, né, enfim, 2001, era ainda mais, né? Porque a gente não tinha os programas de acesso que a gente passou a ter depois. Então, foi um processo de profundo adoecimento, assim, de olhar, né, para tudo aquilo e me sentir, não me reconhecer. Eu não sabia ainda nomear, eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu não sabia ainda nomear o que me incomodava tanto, eu não conseguia decodificar. Porque eu simplesmente estava numa universidade que era totalmente branca, todas as pessoas, né, os colegas, os professores, tudo, e a grade, o currículo e tudo que se falava, aquilo me causava um mal-estar tão grande. Mas eu não sabia exatamente ainda o que era, eu não tinha entendido muito bem que aquilo tinha a ver com o fato de eu ser negra e de eu me sentir deslocada naquele espaço e de eu não ter nenhum conhecimento que me ajudasse a dar sentido para a minha vida. Para mim, isso não estava tão percebido, eu demorei um pouco para compreender. E aí eu comecei a participar de um grupo de estudos que chamava NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que foi com esse professor negro que eu escolhi ir fazer aula dele, porque eu não tinha, na minha grade de disciplinas obrigatórias, não tinha nenhum. E eu comecei a descobrir outros discursos, né, outros textos acadêmicos, outras histórias, né, outros conhecimentos, outras formas de leitura dessa história. E depois eu conheci um outro grupo, esse na UFSCar, esse na Unesp chamava NUP, na verdade. Chamava NUP, que era um grupo também de estudos de pesquisa sobre cultura afro-brasileira, mas que tinha em várias unidades da Unesp. O NEAB eu conheci na UFSCar, quando eu já estava no final da graduação, que eu comecei a me relacionar com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, e aí eu decidi fazer o mestrado lá, e escolhi um orientador negro que dava aula lá, enfim. E aí acabei fazendo o mestrado lá e me aprofundando efetivamente em questões relacionadas à cultura negra. E aí eu fui estudar no meu mestrado, eu fui estudar a beleza. Eu decidi, porque hoje eu escuto muita gente dizer, nossa, você é uma moça bonita. Mas durante muito tempo eu acreditei que eu era feia. E eu acreditei mesmo, de verdade, profundamente. Eu acreditei. E eu fui observando como ao longo para mim foi muito importante nesse processo de descoberta, de autoafirmação e me descobrindo como mulher, me reconhecendo. E a primeira vez, ainda no final da graduação, nesse processo de sofrimento, de adoecimento, eu decidi mudar meu cabelo, que eu alisava o cabelo como muitas meninas negras fazem, muitas mulheres negras fazem hoje ainda. E aí aquilo, de alguma maneira, eu fui descobrindo que aquilo era importante. Não li nada até então a respeito disso. Eu comecei a participar do grupo de estudos, comecei a ler algumas coisas sobre isso, mas falava-se muito de muitas coisas, mas sobre estética eu não lia muita coisa. Mas aquilo era importante para mim. Aquilo era importante para mim, porque eu via o fato de você se sentir excluído em alguns ambientes, em alguns espaços, tem a ver com a forma como você é visto pelas pessoas. Então, a estética ela é política, profundamente política. Quando você diz que uma pessoa é bonita ou que uma pessoa é feia, você está fazendo um exercício de nomeação simbólica sobre aquela pessoa. E dependendo do nível de influência que você tiver sobre aquela pessoa, você pode convencê-la daquilo. E ela pode se transformar naquilo efetivamente. Então, aquilo acho que a experiência de parar de alisar o cabelo e de começar a fazer trança
para mim foi tão importante, foi tão significativo, me fortaleceu tão profundamente, porque a memória que eu tenho é que a primeira vez que eu olhei no espelho e me vi foi quando eu coloquei trança pela primeira vez. E eu usava trança na infância. Minha mãe fazia um monte de trança para eu ir para a escola e tudo mais. Mas aí veio o processo de adolescência, eu comecei a alisar o cabelo e tudo mais. Quando eu fui para a universidade, aquilo foi muito impactante, né? Eu era uma das poucas negras num ambiente em que quase ninguém era. Então, aquilo para mim foi importante. E a minha aparência era o que mediava a minha relação com os outros. Então, quando eu fui descobrindo que aquela minha sensação de deslocamento na universidade tinha a ver com o fato de eu ser negra, eu fiz uma escolha. Ok, eu sou negra. Então vamos lá. Então vou ser negra. Então vamos brincar de ser negra agora. Então resolvi parar de alisar o cabelo porque eu queria afirmar que eu era negra, que aquilo não era mais um problema para mim. Enfim, eu estou fazendo essa elaboração toda agora, tá? Na época, não sei. Na época, eu só sei que eu queria tirar aquele cabelo da minha cabeça, alisado. Que eu não queria mais aquele modelo. Eu não queria mais reproduzir aquele modelo de opressão. Porque, para mim, eu era tão raivosa, como diziam meus colegas, e eu era mesmo, que para mim tudo era muito radical. Para mim tudo era muito profundo, tudo muito visceral, e era matar ou morrer. Então vamos para a guerra. Aí eu fui para a guerra. E aí eu comecei a ler cada vez mais sobre, né, a questão étnico-racial, ficar cada vez mais interessada e queria afirmar isso de uma maneira realmente, né, mais visível, tornar isso mais visível para as outras pessoas. E então eu tenho essa memória de olhar no espelho quando eu fiz trança pela primeira vez e me ver. Eu me lembro disso, me lembro muito bem disso. Eu me vi pela primeira vez e aí eu me achei bonita aquele dia, depois de um bom tempo já, depois de alguns anos. Falei, nossa, essa sou eu, então essa sou eu. E a partir daí, a questão da estética relacionada ao racismo e a construção do racismo como uma produção simbólica estética, especialmente no Brasil, se tornou meu objeto de estudo no mestrado, assim, meu tema de trabalho, de pesquisa no mestrado. E eu fui cada vez mais achando isso uma coisa relevante, apesar das pessoas negligenciarem, né? E a gente acha que estética é perfumaria, né? E perfumaria é uma coisa que importa pouco. A gente até, às vezes, usa como sinônimo, quando a gente quer falar de uma coisa que não tem importância, a gente fala, isso é perfumaria. E não é. Né? No caso do Brasil, principalmente do Brasil, eu acho que a gente pode dizer que o racismo ele é uma construção estética, né? E que, obviamente, isso é extremamente político. Isso é extremamente político. Porque você convencer crianças desde pequenas de que a aparência delas não é algo apreciável, né? Não é algo bonito, é uma coisa bastante importante, porque junto com o bonito vem o bom, né? Vem o moralmente aceito, né? É uma série de valores que vêm acoplados a esse valor. O belo é um valor, né? E o feio também. Então, junto com o feio, vem o estereótipo do bandido, do mal, né? Do menino indisciplinado, né? Da criança suja. Então, junto com o feio, vem uma série de outros valores que a gente vai absorvendo à medida em que a gente acredita que a gente é feio. Então, essas coisas não são gratuitas, né? Essas coisas têm a ver com a nossa experiência, a nossa trajetória ao longo de toda a nossa história, e a nossa experiência de escravidão, ela foi mediada por essa questão. Ela foi mediada por essa questão estética. Esses recortes, né, eles eram feitos para dizer, né, quais eram os negros bonitos e quais eram os negros feios. Os negros bonitos, né, eram aqueles negros que poderiam trabalhar na casa grande. Não quer dizer, não estou dizendo com isso que era um trabalho mais leve, né, porque escravidão é escravidão, violência é violência, e as negras bonitas da casa grande eram as que eram mais estupradas. Então, isso não é menos violento, mas... E aqueles negros feios eram submetidos aos trabalhos mais violentos, mais pesados.
Agora, de qualquer maneira, essa questão, né, da estética, da forma como se avalia, tem a ver com o modelo, com o padrão. Então, as negras bonitas, elas eram bonitas do ponto de vista do branco. Era o branco que estava dizendo que ela era bonita, né? E a gente, né, Narciso, só se reconhece no espelho. Então, quando o branco diz que você é bonita, ele está dizendo que você é parecido com ele. Então, aqueles que são mais parecidos com ele passaram a ser entendidos como mais bonitos. Os mais claros, dos traços mais próximos, né, da fisionomia, dos traços fenotípicos mais semelhantes aos dos brancos, passaram a ser entendidos como os negros mais bonitos. Então, quando eu me descobri bonita, eu comecei a questionar também que beleza era essa que viam em mim. Entendeu? Porque eu não sou uma negra que tem lábios super grossos, que tem o nariz largo. Então, a experiência de ser nomeada bonita também a partir de um determinado contexto, ela é algo para ser problematizado, porque, enfim, né, as pessoas dizem muitas coisas políticas quando elas dizem que alguém é bonito ou que alguém é feio. Enfim, é um pouco isso, mas tudo isso para dizer, né, que é uma questão, essa questão, tratar a temática étnico-racial na escola e na universidade é uma questão extremamente importante. Ainda hoje a gente tem que fazer essa defesa. Eu acho incrível que a gente ainda hoje tenha que fazer essa defesa, dizer, olha, sabia que é importante falar sobre isso? E as pessoas ainda dizem, nossa, mas por quê? Mas por que tem que falar de negro? Mas vamos falar então do Dia do Branco, vamos fazer o Dia da Consciência Branca. Ainda hoje a gente tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa, porque as pessoas definitivamente têm uma preguiça intelectual muito grande de sair da sua zona de conforto, de parar de reproduzir o que sempre foi dito e de entender, olha, a gente está falando de violência, a gente está falando de vida e morte. Quando você negligencia toda a história de um continente, você simplesmente não conta ou conta de uma maneira distorcida, né? Você reduz toda uma população e você enquadra e você limita a um determinado lugar social. A gente reproduz lugares sociais quando a gente faz isso. O lugar da invisibilidade, do não importante. Então, eu ainda hoje, que me tornei uma pessoa que pesquisa sobre África, eu fico extremamente, hoje menos raivosa, mas eu ainda fico extremamente triste e em alguns momentos indignada em descobrir coisas sobre África que teriam sido extremamente importantes para mim na minha infância e na minha adolescência, que me foi negligenciado, porque isso é um direito de saber. Saber é um direito. São muitas coisas, mas, por exemplo, eu nunca tinha pensado em viajar para a África, por exemplo, né? Eu vejo alunas minhas, meninas de 13, 14 anos, elas vão lá fazer perfil no Facebook e elas falam que elas vivem na França e vivem não sei aonde, elas sonham com Paris, sonham não sei o quê. As pessoas não têm, a gente não aprende a ter a África como uma referência. E pisar na África, né, conhecer, ir pela primeira vez num país africano, me abriu um horizonte completamente novo. Primeira coisa, é extremamente impactante do ponto de vista psíquico você ficar dias sem conviver com pessoas brancas. Do ponto de vista psíquico, isso é muito transformador. Minha primeira experiência na África, quando eu fui para a África do Sul em 2006, eu fiquei 3 meses convivendo apenas com pessoas negras. E isso, para mim, do ponto de vista psíquico, foi extremamente transformador. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha um desconforto dos diabos de ter que ficar escutando certas coisas e ficar vendo certas coisas, porque tem a experiência de conviver, o direito de conviver com o igual. Isso é uma coisa que no Brasil nos é negado. Porque o Brasil é um dos países do mundo em que a comunidade negra, a população negra, ela tem um direito à identidade permanentemente questionado. Isso não é assim em todo lugar do mundo. Isso é uma coisa que a gente ainda está em processo de conquista. No Brasil, o fato de você querer fazer qualquer atividade com pessoas negras
Você precisa justificar, o tempo todo você é questionado em relação a isso. As pessoas não entendem por que isso é importante. Por que isso é importante? E aí as pessoas chamam isso de racismo às avessas, ao contrário, blá, blá, sei lá o quê. Mas isso é importante do ponto de vista do fortalecimento psíquico, do ponto de vista emocional. Isso é importante porque tem determinadas coisas que quem viveu uma experiência semelhante à sua compreende, você não precisa explicar. Uma das coisas mais cansativas, né, a experiência de estar no conflito com o outro, ela é extremamente cansativa emocionalmente. Uma coisa que a gente fala que, enfim, eu converso, brinco um pouco com os meus amigos, é que o racismo não descansa e ele não te deixa descansar. Ele não te deixa descansar. Eu não tenho um minuto de paz na minha vida, posso falar para você. Porque na hora que eu baixo a guarda, alguém me vem com uma piadinha ordinária. Aí eu sou obrigada a subir nas tamancas de novo. Você entendeu? O tempo inteiro, por quê? Porque a gente vive numa... Não é simplesmente pelo fato de você estar no contato com o diferente, é pelo fato de a gente viver numa sociedade que professa uma ideologia que é hegemonicamente branca e eurocêntrica. Isso o tempo inteiro está impondo para você uma visão de mundo, uma leitura do mundo e das coisas de você mesmo, que você é forçado ao tempo inteiro reagir àquilo e ficar contestando se você não quiser submeter a estereótipos. Então tá, hoje eu vou ser moreninha porque eu estou cansada. Entendeu? É o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, isso eu acho importante. Eu acho importante saber, hoje, por exemplo, né, eu faço parte de um coletivo, além de ser educadora, eu trabalho com danças. E eu faço parte de um coletivo, que é aqui da Zona Sul de São Paulo, que chama Balé Afro-Coteban. E uma das coisas que eu acho importante que o Balé Afro-Coteban fez e faz é manter um elenco exclusivo de pessoas negras. Isso é um espaço de respiro para a alma. A gente precisa disso. Eu não estou dizendo com isso, eu não estou fazendo pregação de ideologia separatista, não estou dizendo que a gente tem que dividir o país no meio, os brancos para um lado, os pretos para o outro, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o Brasil é um lugar do mundo em que a identidade negra não é suficientemente respeitada, fortalecida, e as pessoas não compreendem que a população negra é uma comunidade. Os judeus são, os japoneses são. Os brancos do sul são. Eles ficam lá entre eles, né? Fazem um monte de coisa que são típicas, características da cultura deles. Agora, acha um candomblé para mim que não esteja cheio de branco. Me acha uma capoeira que não esteja cheia de branco. Me acha uma dança afro que não esteja cheia de branco. Já falo logo assim porque eu sou dessas. Se vocês quiserem depois, vocês podem editar. Isso é importante, entende? Sabe por que isso é importante? Porque as pessoas precisam se reconhecer como elas são. Para eu respeitar o outro, eu preciso integralmente descobrir e respeitar quem eu sou. Eu não posso ser uma identidade cindida. Enquanto eu for uma identidade cindida, dividida, eu não sou capaz de ter integridade para me relacionar com o outro. Eu não sou capaz de ser nem quem eu sou. Quando eu me relaciono com você, eu tenho que saber quem é eu, quem é você, onde começa eu, onde acaba você. Aí tudo bem, a gente pode se relacionar. Mas eu não posso achar que eu sou você. Isso é a nossa esquizofrenia. Enquanto população negra, que foi submetida a essa ideologia de democracia racial e de miscigenação, que é importante dizer que a miscigenação é um processo de violência e de apagamento de quem nós somos, porque com isso que chamam de miscigenação, a gente perdeu o direito de ser negro. Eu não posso mais ser negra, eu tenho que ser qualquer coisa mesclada, moreninha, mais ou menos. Eu não posso reivindicar minha identidade africana. Eu não posso dizer, eu sou uma africana em diáspora. Eu sou uma africana em diáspora. Explica para as pessoas o que é isso, diáspora. Diáspora é um termo que se usa para se referir a um processo de migração, de um movimento de se espalhar pelo mundo que a população negra sofreu em função do nosso caso, principalmente em função do processo de escravização, que nós somos arrastados para vários continentes. Mas nós não somos migrantes. A gente não escolheu estar aqui. Eu não escolhi vir para cá, não escolhi nascer aqui. Não escolhi. Isso foi uma consequência da nossa história de escravidão, do nosso processo de escravização.
Então, com isso, com esse processo de escravização, a gente perdeu o direito a essa identidade. Um judeu sabe que ele é judeu, entendeu? Um branco sabe que ele aí vai lá reivindicar, ele é branco e inclusive ele sabe se ele é de descendência francesa, portuguesa, aí vai lá, solicita a cidadania europeia lá e tem dupla cidadania, não sei o quê. A gente não tem isso. E a gente não tem direito nem de se reivindicar africano, que já é um negócio bem genérico, certo? Eu não estou dizendo que eu sou da etnia X, eu estou dizendo um africano. Olha que bagulho grande. É coisa pra caramba. E mesmo assim eu não tenho esse direito. É genérico, é absolutamente genérico. Mesmo assim a gente não tem esse direito. Porque você é brasileiro. Só que o Brasil é resultado de um processo de violência. Ninguém aqui escolheu ser brasileiro. Então, eu acho extremamente importante, das coisas que eu descobri, né, a riqueza, essas coisas que eu estava dizendo antes, que eu descobri, que eu fico indignada de saber que ninguém nunca me contou, né? Por exemplo, iniciei uma relação com a dança que me ajudou a pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre o meu corpo, sobre a minha relação com os outros, sobre a minha relação com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade, que é uma coisa completamente revolucionária para mim, entendeu? De pensar o mundo em outros termos. Olhar o mundo do ponto de vista africano é olhar o mundo de outra forma, é outra lógica de pensamento, é totalmente outra lógica. E, enfim, além dessas coisas básicas de que a gente nunca leu, nunca teve acesso a personalidades negras, a história dos, enfim, né, das realezas africanas. E o que mais se faz em África? O que está se fazendo em África hoje? Alguém sabe? O que acontece lá? Eu, particularmente, estreitei uma relação, né, em função do trabalho do Coteban, uma relação com a Guiné especificamente, que é um pedacinho assim, ó, desse continente africano gigante. Né, não posso dizer que eu conheço a Guiné, que é um pedacinho assim, mesmo assim não posso dizer que eu conheço. Mas eu me aproximei um pouco mais desse universo e só ali tem muitas coisas sensacionais. Tem muitas coisas assim que eu, por exemplo, não sabia como é que os africanos fazem para dar nome para os seus filhos. Como educadora, eu comecei a perceber a importância de algumas coisas. O que um nome carrega, o que um nome traz, do ponto de vista de uma cosmovisão específica, né? Um nome, ele traz um simbolismo, ele traz uma questão espiritual, ele traz uma série de valores, ele traz uma informação sobre quem você é e quem se espera que você seja. Como povos africanos tradicionalmente se relacionam, casam? O que é um casamento? Como é que é um processo de casamento? É isso que a gente... É assim? É só desse jeito que se casa aqui, no Ocidente? É só assim que se casa na vida? O que se faz com os mortos? Como é que se trata isso? Como é que se resolve problemas em comunidade? O indivíduo é a célula mínima do mundo? O indivíduo é a unidade mínima da sociedade, é o indivíduo? Não, não é. Na verdade, o indivíduo não é tão importante assim. Liberdade é um dos valores mais importantes que a sociedade propaga. Liberdade, que a sociedade ocidental propaga. O que é a liberdade? De um ponto de vista africano, o que é mais importante? Ser um indivíduo livre ou fazer parte de uma comunidade que tem vínculos? Ao longo da vida, avaliando o processo da vida, o que faz mais diferença? De qual ponto de vista? São coisas sobre as quais eu comecei a pensar depois que eu comecei a estabelecer algum contato com a África e mudou completamente a minha forma de estar no mundo. Mudou completamente a minha forma de estar no mundo. E eu acho importante que as crianças possam saber disso, saber que tem outras formas de viver, tem outras formas de se relacionar com as pessoas, tem outras formas de pensar a vida, a morte, tem outras formas de pensar a liberdade, independência, tem várias outras formas de lidar com as suas emoções, inclusive.
povos... Bom, na Guiné, por exemplo, eu vou falar, né, da Guiné, que é o que eu tenho mais proximidade. Eles fazem uma coisa, continuam fazendo, mesmo nos centros urbanos, uma coisa que é muito importante, que tem a ver com os processos de iniciação e passagem de idade, né? Que aqui a gente vê muito a partir do estereótipo, né, da coisa da circuncisão, que é extremamente condenada no Ocidente, que é vista de uma maneira completamente, a partir de uma lógica que olha para isso, colocando valores, né, como feminismo e machismo, numa lógica que talvez não se aplique. Então, isso é uma outra coisa. Quando a gente vai olhar para a África, a gente não pode olhar com os óculos do Ocidente. A gente tem que usar outras lentes. Mas os processos de iniciação e passagem de idade, eu acho uma coisa extremamente inteligente. Extremamente inteligente, porque ali você definitivamente diz para o indivíduo o que a comunidade espera dele. Né? Você diz para ele que ele é parte de uma sociedade, ele é parte de uma comunidade que tem uma expectativa sobre ele, que investiu nele, que vive com ele, que vive por ele, e que ele não está sozinho, ele não é tão livre assim. Mas o fato dele não ser tão livre não é ruim, porque ele também não vai ser solitário. Mas você diz, coisa que aqui a gente não faz. Aqui, o que a gente faz? Aqui as crianças crescem, viram adolescentes e vão descobrindo um monte de coisa sobre a vida, muitas vezes individualmente, à sua maneira. A gente não para a sociedade num determinado momento para dizer, olha, agora a gente tem um grupo de crianças nessa mesma idade e a gente vai dizer para eles como é que é a vida. Eu acho isso extremamente inteligente. Eu acho isso uma estratégia de organização social extremamente eficiente para um monte de coisas que a gente não faz. A gente não faz. E isso gera uma série de consequências, né? Essa falsa crença de que as pessoas são extremamente livres, independentes, e elas são também extremamente solitárias e egoístas, e mesquinhas, enfim. Que são valores humanos, tá? Que os africanos também têm. Qualquer ser humano é capaz de ter. Mas eu acho que, dependendo do tipo de organização social no qual você vive, você potencializa determinados valores. E a educação ocidental, ela potencializa os valores do egoísmo, do individualismo, da concorrência, da competição. Ela potencializa isso porque isso é visto como um valor positivo dentro da nossa lógica ocidental, dessa lógica que está colocada aqui. Outras sociedades, eu não estou dizendo, tá? Não estou falando de uma África idílica, que a África é o paraíso e blá, 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 não é nada disso. O que eu estou dizendo é que existem outras formas de organização social que potencializam outros valores que cabe avaliar se para nós, em determinadas circunstâncias, não podem ser mais interessantes. Então, eu queria ter conhecido isso. Eu queria saber disso quando eu era adolescente. Eu acho que eu tinha o direito de saber. Eu tinha o direito de saber. Eu tinha o direito de receber um nome africano. Eu tinha esse direito. E agora eu tenho amigos, eu ainda não tenho filhos, como eu já falei, mas eu tenho amigos que estão tentando dar nomes africanos para os seus filhos e têm que brigar na justiça. Porque a visão hegemônica ocidental não aceita determinados nomes que são vistos como estranhos. Porque não são cristãos, não são nomes que não são familiares. Mas nada disso é por acaso, esses nomes não nos são familiares, porque eles não foram tirados. Nos foram tirados num processo de violência, de submissão, de tentativa de negação de quem nós somos, do nosso direito de existir. Então é isso, são coisas que eu gostaria de ter tido o direito de saber. E quando a gente fala sobre África na escola, é disso que a gente está falando, de coisas que essas crianças têm o direito de saber. É uma outra forma de olhar o mundo que elas têm o direito de conhecer. A gente não pode continuar vivendo dessa forma, como se fosse natural negligenciar uma parte da história da humanidade. Isso não é pouca coisa. A gente definitivamente não faz a menor ideia de quantos saberes existem em África e que a gente simplesmente não acessa. E a gente vive com uma lacuna como se isso não fizesse diferença. Faz, para mim fez. Só preencheu quando eu comecei a encontrar isso.
essa lacuna de existência, essa sensação de deslocamento no mundo, de não ter lugar no mundo, de achar que nenhum lugar te cabe, que você não se sente contemplado efetivamente em nenhum lugar. E eu me sinto efetivamente contemplada quando eu estou entre pessoas negras. O que não quer dizer que eu não possa conviver bem com brancos em determinadas circunstâncias. Mas eu preciso disso. Eu preciso dessa integridade. Eu acho que não só eu preciso disso, entende? Eu acho que esse direito de ter comunidade, de fazer exercício de cultura, isso não vai ser na escola. A escola é um lugar de pluralidade. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é importante que as pessoas tenham a sua identidade, inclusive para conseguir fazer esse trânsito. Saber quem ela é, reconhecer os iguais, entender o seu processo de construção cultural e daí se relacionar com os diferentes. A escola não é um lugar onde você vai conviver só com negros. Isso não é, neste modelo de escola, isso não é possível. E projetos que tenha isso. Sem dúvida. Por exemplo, quando você fala da dança, ou de outros saberes, de outras lógicas. Você pode e deve ter grupos e espaços onde você consiga exercitar isso. Mas para levar isso para a escola, a pessoa tem que ter, eu não sei. Porque sabe o que acontece na escola? Minha experiência como educadora na escola. Propondo projetos relacionados à temática étnico-racial. Você, obviamente, você vai experimentar o exercício de negação, de autonegação. Você vai fazer um trabalho com... Eu não trabalho com fundamental, sempre trabalhei com ensino médio. Trabalhei com fundamental com projetos específicos de dança. Mas vamos imaginar, quinto ano, se propõe um projeto de dança. Eu já tive experiência de começar com 40 crianças e ao longo do processo você vai perdendo essas crianças por N razões. N razões. Quais são as razões principais? Criança não tem estrutura para resistir ao racismo que ela sente. O que é aquela sua professora? Que cabelo é aquele que ela usa? Mas que tambor é aquele? Nossa, mas o que é aquela sua professora macumbeira? A criança não tem resposta para isso. Por que ela não tem resposta para isso? Ela não tem repertório. Ela não discutiu isso, ela não sabe. Ela só sabe que ela está sendo acusada de uma coisa que ela nem sabe o que é, mas ela já sabe que ela aprendeu a ter vergonha daquilo. Ela aprendeu a ter vergonha de uma coisa que ela não sabe nem o que é. Mas ela quer ser aceita, ela quer pertencer ao grupo, enfim. Isso que é o mais óbvio. Então, qual é a reação? Ok, vou negar. A gente nega, a gente se esconde. Né? Então, para você assumir isso num contexto em que você está reunido com outro, você precisa ter isso definido em você. E fazer isso na presença do outro é mais difícil. Construir esse repertório comum, né? Eu acho que a escola tem esse desafio de apresentar desde a infância. E quando você apresenta desde a infância, você vai conhecendo, entendendo que aquilo faz parte. Você vai se construindo com aquilo. Mas o que a gente tem ainda hoje? A gente não tem isso como parte da grade curricular, desde a primeira infância. Isso é um esforço, isso é uma meta, mas isso ainda não é uma realidade. Então, quando alguém chega com uma intervenção no quinto ano, no sexto ano, tem toda uma lacuna aí que já gera uma resistência, que gera, né, um processo de envergonhar-se de si mesmo, eu não conheço, eu não sei do que é, mas me dizem que é feio, me dizem que é ruim, e eu não quero ser feio, eu não quero ser ruim. Né? Então, eu acho bem importante que a gente dê conta. A escola tem essa obrigação, tem esse papel. Sempre que a gente faz essas conversas entre professores, surge alguma coisa do tipo, mas na escola você tem que fazer tudo junto, é um trabalho coletivo, e aí se o colega é contra, você não consegue fazer, porque tem a resistência dos próprios colegas e tudo mais. Eu acho que é independente, resistência vai ter sempre, óbvio, mas é importante que a gente entenda a gravidade disso. Eu falo disso como alguém que sofreu. Eu não estou aqui para contar história triste, não, porque eu sou vitoriosa. Não estou aqui para chorar mingá, chorar pitanga, nem contar história triste. O que eu estou dizendo é assim, isso
provoca uma experiência de sofrimento emocional que gera consequências graves, e isso é criminoso. Eu não estou dizendo outra coisa, estou dizendo que nós temos uma escola que é criminosa. Nós temos professores que têm práticas que são criminosas. Isso é grave. Na medida em que eu negligencio, em que eu vejo uma criança, né, sofrendo qualquer tipo de preconceito e eu, como adulto, educador, não faço uma intervenção, isso é crime. Estou falando disso. Estou falando de um crime que pode gerar alguma coisa grave do tipo a criança se cortar ou até ela se matar, no limite. Porque aquilo vai gerando um sofrimento tão profundo de não se reconhecer, de não se sentir amado, de não se identificar, de não se sentir aceito, de sofrer diariamente aquelas violências de xingamento, de exclusão, que no limite, né, ou ela vai violentar alguém ou ela vai se matar. É o que a gente vê, vários alunos, né, que basta a gente, quem não tem essa experiência de sala de aula, basta pesquisar um pouquinho os níveis de suicídio em função de bullying. O que é bullying? Bullying é um processo de violência cotidiano que pode ser gerado por várias razões. E no Brasil, né, além das questões de gênero, homossexualidade, a questão étnico-racial é uma das questões importantes, que as pessoas agora convencionaram chamar de bullying, mas que a gente sabe que é racismo, mas que no limite gera um processo de sofrimento cotidiano tão profundo que aquilo vai encolhendo a pessoa até o momento em que ela ou deprime ou no limite se mata. Ou mata alguém, ou sai por aí matando os outros, enfim. Né? Cada um elabora emocionalmente de uma maneira, mas o fato é que isso é um processo de sofrimento, de violência contra o sujeito que vai transformar aquilo em alguma coisa que dificilmente vai ser positiva. Então nós temos uma escola criminosa que gera muita violência e sofrimento. Isso não é qualquer coisa, entende? Eu não estou falando de uma lei. É disso que a gente está falando, que as pessoas não dimensionam, elas acham que é só discutir ou não discutir, é só falar ou não falar, não é só falar ou não falar. Falar ou não falar faz muita diferença. Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer avaliação, nessa coisa de balanço, avaliação, porque eu acho que isso as pessoas fazem. Eu acho importante isso, que as pessoas façam. Eu acredito na minha prática, eu acredito de verdade, assim, hoje no alto dos meus 35 anos, 35 aninhos, né, eu vivi algumas coisas, espero viver ainda muitas outras, mas eu estou muito tranquila de saber, assim, que eu, né, fiz uma trajetória da qual eu me orgulho muito, né, enfim, tenho muitas coisas a agradecer a muitas pessoas que passaram pelo meu caminho e que continuam passando e, né, com as quais eu aprendo. E eu falei bastante, né, dessa experiência de violência, de dor que a gente vive na escola e de como a escola pode ser criminosa, mas eu quero falar também de como eu me surpreendi quando eu entrei na rede municipal, porque eu entrei na rede municipal depois de terminar o mestrado e tudo mais. Quando eu ingressei na rede municipal, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas, de professores, de educadores, né? Bem formados e empenhados, comprometidos com a educação, né? Então, a gente reclama muito, eu vejo muito as pessoas falando e reclamando, né? E reclamando muito dos colegas de trabalho. Eu tive muitas dificuldades com vários, né? Colegas de trabalho, dificuldades do nível da justiça, inclusive, porque tem coisa que eu só discuto no tribunal, porque eu sou dessas. Então, tem coisa, né? É criminoso, vamos discutir na justiça. Agora, não é a maioria, não é a maioria. Eu tive conflito com pessoas intolerantes no nível, né, de me desrespeitar, de chutar a porta da minha sala de aula comigo lá dentro, os meus alunos lá dentro, fazendo alguma atividade absolutamente pertinente de acordo com, né, o meu programa, a minha proposta de trabalho, a minha orientação pedagógica, mas que a pessoa entendia que não era e por isso ela se achou no direito de chutar a porta da minha sala de aula, estando eu lá dentro com os meus alunos. Eu tive esse tipo de experiência. Tive experiência de professor intolerante, de uma religião X,
que achava que, pelo fato de eu estar discutindo gênero na minha prova de sociologia, eu estava fazendo pregação de valores que a pessoa não concorda, não achava que era pertinente, e denunciar a minha prova. Eu tive esse tipo de experiência. Então, esse tipo de resistência, esse tipo de coisa existe muito. Então, é dessa escola criminosa que eu falo. Mas existe, eu acredito num conjunto de professores, que eu acredito que ainda é a maioria, das pessoas que realmente respeitam a educação, que estão comprometidas com a educação, que estão todo dia lá porque amam aquilo, porque respeitam aquelas crianças, porque respeitam as pessoas, porque acreditam de verdade que a educação pode ajudar a construir pessoas melhores, né? Pessoas que simplesmente são capazes de respeitar umas às outras. Não é muita coisa, mas é muito difícil, né? Isso é bem simples, mas é muito difícil. Com o modelo de sociedade no qual a gente está inserido, né, com os valores hegemônicos que nós temos, que são absolutamente violentos, e, né, uma sociedade extremamente excludente, desigual, não é fácil. Então, o papel da escola não é um papel fácil, porque o papel da escola, né, da verdadeira escola, das pessoas que estão na educação mesmo, lutando pela vida, né, pela vida das outras, né, não é um papel simples, né? É um papel de um contradiscurso cotidiano, que é muito difícil mesmo. A gente fica o tempo inteiro falando, mas a gente está brigando com a mídia, isso é muito desleal. É muito desleal, né? Dar conta de apresentar um contradiscurso para uma mídia, né, contra uma mídia que é tão poderosa e que todo dia coloca essas ideias na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, enfim, nossa, de maneira geral. Mas eu acredito nessa escola, sim, eu acredito, na verdade, nas pessoas. E eu fiquei muito surpresa com a quantidade de colegas de trabalho bem formados, né, bem formados e que estão na educação porque acreditam na educação como um instrumento para construir pessoas melhores, né, seres humanos melhores, né, para uma sociedade mais decente, mais digna, mais justa, né? Então, eu acredito muito nisso, acho que é muito importante. Da minha trajetória de vida, enfim, estou nesse processo aí, aprendendo com um monte de gente, acredito muito no que eu faço e só faço por convicção. Eu sou o tipo de pessoa que só faz por convicção, eu não sei fazer de outro jeito. Então, quando eu estou num lugar fazendo alguma coisa, é porque aquilo é alguma coisa que realmente dá sentido para mim, dá sentido para a minha vida. E acho que as pessoas avaliam o que a gente faz, elas sempre avaliam melhor do que a gente. Então, eu deixo que as pessoas avaliem. Mas eu acho que é uma coisa, essas coisas, né, precisam continuar sendo ditas. Essas coisas precisam continuar sendo ditas. Por mais desgastante, cansativo que muitas vezes seja, né, por conta dessa coisa de que o racismo não descansa e não te deixa descansar, mas a gente tem que respirar, né, levantar no dia seguinte e continua. E continua. O bom, né, eu faço uma avaliação positiva. Apesar da gente estar num momento político triste e muito, né, que nos desanima bastante, eu acredito que a gente fez muitos avanços, muitos avanços. Nós temos uma trajetória de muitos avanços. Muitas coisas foram construídas, né? Muitas pessoas vieram antes de mim e muitas virão depois. Eu acredito muito nessas que virão depois também, que deram sequência e continuidade a tudo isso que tem sido construído. Então, é isso. Eu acho que, de maneira geral, apesar de tudo, né, é uma luta vitoriosa. Estamos vivos, né? Estamos vivas. Mas eu diria isso, assim, eu diria de verdade que educação é lugar para quem acredita. Não é fácil, entendeu? A gente não é de verdade valorizado nem remunerado da maneira que deveria, mas isso não é justificativa para negligência. Isso não é justificativa. Educação é lugar para quem acredita. Se a pessoa tem realmente, né, aquilo como propósito, se ela acredita, se aquilo dá sentido para a vida dela, se aquilo traz algum nível de alegria, de felicidade para a rotina dela, então é importante continuar fazendo. Do contrário, vai ser feliz.
vai arrumar alguma coisa que você realmente goste de fazer, que dê sentido para a sua vida, porque como professor você não vai ganhar muito dinheiro mesmo, então não é essa questão. Mas assim, porque isso causa um impacto muito grande na vida de muita gente. Quando você passa por um educador que não se comporta como um educador, aquilo causa um impacto muito sério na sua vida. Então, a educação é lugar para quem acredita. A gente deve sim ser muito mais valorizado, muito mais respeitado como educador do que a gente é, mas a educação é lugar para quem acredita. Apesar de todo o processo de desvalorização da carreira de educador, de professor, se você não acredita, não faça. Não faça isso contra as outras pessoas. É isso.